Os artigos 15 e 16 da Confissão de Augsburgo têm muito em comum, na medida em que o artigo 15 trata da vida dentro da igreja e o artigo 16 trata da vida fora da igreja. O artigo 15 das ordenações eclesiásticas ou dos ritos eclesiásticos é a resposta dos luteranos àquela suspeita de que eles estavam deixando de lado todas as tradições, aquelas coisas que foram instituídas pelos homens ao longo da história da igreja. Coisas como a liturgia tradicional, os dias festivos, o calendário litúrgico e assim por diante. Os luteranos responderam que essas coisas estavam sendo mantidas desde que se pudesse mantê-las sem pecado e no interesse da paz e da boa ordem dentro da igreja. Hoje existe uma acusação no sentido contrário, muitos dizendo, os luteranos deixaram a reforma pela metade. Eles mantêm os altares dentro das igrejas, os pastores usam vestes litúrgicas, a liturgia parece a liturgia da missa e assim por diante. A resposta luterana continua a mesma. Se tudo isso puder ser feito sem pecado, e pode, por que não continuar? Isto contribui para a paz, a boa ordem e tem uma dimensão didática ou pedagógica. Por outro lado, os luteranos dizem que se alguém pensa que observar isso traz mérito especial, isso precisa ser condenado. Se eu deixar de comer carne, se eu entrar num mosteiro ou então vier para um seminário, se eu for pastor, se eu cantar a liturgia com muito entusiasmo, nada disso me traz um favor especial diante de Deus. Por quê? Porque contraria o Evangelho e a doutrina da fé em Cristo. O artigo 16 das coisas civis, ou então da ordem política e do governo civil, é a resposta luterana àquela suspeita de que eles eram assim como os entusiastas, ou como diz o texto, os anabatistas, que diziam que envolver-se com as coisas deste mundo, com a vida secular, era algo incompatível com a vida cristã. Os luteranos respondem que essas são boas criações de Deus, que um cristão pode, sem pecado, ocupar cargo de autoridade, de príncipe, de juiz, proferir sentença. Diríamos hoje, ele pode ser policial, pode ser vereador, enfim, todas essas coisas podem ser feitas sem pecado. Não há por que não se envolver com essas coisas. Na verdade, a segunda parte do artigo 16 diz que é exatamente nesses lugares que se exerce a vida cristã. Que é exatamente nesses lugares de responsabilidade, nas boas ordens criadas por Deus, na vida civil, no casamento, na família, não fugindo disso, mas inserindo-se e vivendo ali a fé que é interior, que é do coração, mas que se expressa pelo amor, é ali que se vive a vida cristã. O texto diz, cada qual de acordo com a sua vocação, mostre em tais ordenações, em tais lugares de responsabilidade, amor cristão e obras verdadeiramente boas. Não é necessariamente no pátio da igreja que se vive a vida cristã e se pratica boas obras, mas na vida normal, do dia a dia, nos lugares de responsabilidade em que Deus nos colocou.